Amém? Abra sua palavra comigo, pega a sua palavra, abra sua palavra comigo no Evangelho de São João, capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, amém ou misericórdia? Vai lá, Evangelho de São João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, Evangelho de João, São João capítulo 3, versículo 1. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite, repita comigo, de noite, repita comigo, de noite. E disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora essas coisas. Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia aí. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu preciso voltar 1500 anos. Nós não vamos falar agora de Nicodemos. Nós vamos voltar 1500 anos antes. Nós vamos andar 1500 anos antes de Nicodemos. Diga amém. Nós vamos falar sobre um homem chamado Moisés. Repita comigo, Moisés. Quem é Moisés? Moisés é o homem da sarça. Moisés é o homem que nós conhecemos que abriu o mar. Moisés é o homem que recebeu os 10 mandamentos, o decálogo da lei. Moisés é um homem que ele está agora governando milhões de pessoas em Israel. Moisés é o cara de Israel, diga amém. O que acontece com Moisés? Moisés ele é a lei. Moisés é ele que dita a lei, porque quando ele recebe o decálogo, tudo que tem que resolver em Israel tem que passar por Moisés. Moisés é o cara que é ele que vai olhar a situação e é ele que vai dar a sentença. 2 milhões de pessoas é governada por um homem chamado Moisés. Diga aleluia. Moisés é ele que cuida de tudo, desde alguém que uma galinha, roubaram a minha galinha, tem que resolver Moisés. Desde um caso grave, alguém vai chegar e dizer: Moisés, aconteceu isso comigo. É Moisés que vai resolver. Moisés resolve dos pequenos até os problemas grandes. Diga amém. Só que chega uma hora, e não é brincadeira, é assim na Bíblia. Chega uma hora que Moisés está governando milhares de pessoas em Israel.
tudo passa por Moisés, tudo quem resolve é Moisés, tudo quem resolve é só o Moisés. Só que chega uma hora que o Moisés ele fica de saco cheio do povo de Israel. Chega uma hora que Moisés fica de saco cheio do povo do Aviva Brasil, amém? Fala para o seu irmão assim, está falando de você. Fala, Gil, estou falando de você. Olha para cá. Porque tudo tem que Moisés tem que resolver. Chega uma hora então que Moisés vai se colocar na presença de Deus. E Moisés diz assim: Senhor, eu não aguento mais o povo do Aviva. Eu não aguento mais, é tudo, é problema em cima de problema, e tudo recai em mim, tudo sou eu que tenho que resolver. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou de saco cheio do povo de Israel. E o Senhor dá uma ajuda para Moisés. O Senhor diz assim: Moisés, eu vou te ajudar. Diga amém. O Senhor diz assim: Moisés, você vai olhar entre o povo, você vai escolher entre o povo 70 homens, repita comigo, 70 homens, 70 anciãos. Esses homens têm que ter características. Quais são as características desses homens? Eles têm que ter uma autoridade entre o povo. Esses homens, eles são homens de idade avançada, e esses homens também, eles têm uma posição social legal. São 3 características. Você vai escolher 70 homens. Esses 70 homens, Moisés, eles vão te ajudar a governar o povo de Israel. Esses 70 homens, eles têm que ter autoridade entre o povo. Repita comigo. Eles precisam ser de idade avançada e uma boa posição social. Moisés escolhe esses 70 homens, e esses 70 homens, Moisés, eu vou derramar o meu espírito sobre eles, e vocês vão derramar, ou melhor, vocês irão cuidar do povo de Israel. Moisés então escolhe 70 homens. Esses 70 homens são homens de autoridade entre o povo. Eles têm uma boa posição social, e eles também são de idade avançada. Esses homens então, eles começam a ajudar Moisés. E o Sinédrio, qual é a lei do Sinédrio? O que rege a lei do povo de Israel são os 10 mandamentos. São homens que junto com Moisés, eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Diga amém. São homens iluminados por Deus, são homens escolhidos por Deus, por mais que tenha sido Moisés, mas foram homens que Deus escolheu também. Diga amém. E agora então eles estão cuidando de milhares de pessoas em Israel. Está me entendendo sim ou não? O Sinédrio nessa época, ele é um Sinédrio iluminado pela força de Deus. Diga amém. Você entendeu já aqui? 1500 anos se passam, o Sinédrio ainda continua. Só que se o Sinédrio aqui, 1500 anos antes, ele é iluminado por Deus, 1500 anos depois, o Sinédrio agora, ele é pagão. 1500 anos antes, o Sinédrio é um Sinédrio iluminado por Deus. Diga amém. 1500 anos depois, o Sinédrio agora, ele é pagão. Ele não é mais cristão, ele não é mais iluminado por Deus. Quem rege as leis do Sinédrio agora são 70 homens, são homens que agem conforme eles pensam. A lei agora não é mais os 10 mandamentos, agora a lei é o que eu quero, é o que eu entendo. Aqueles homens agora, eles são como o Supremo Tribunal Federal, são eles que dizem, é isso, é isso. Se 1500 anos antes é iluminado por Deus, agora é pela cabeça deles. E quem é o chefe desse Sinédrio? Um homem chamado Nicodemos. Repita comigo, Nicodemos. Nicodemos é um homem respeitadíssimo.
Nicodemos é um chefe, é um príncipe dos judeus. Nicodemos é um homem que é ele que está ali à frente do sinédrio daquela época. O sinédrio, para vocês terem uma ideia, ele está tão pagão, ele é tão pagão, que foi o sinédrio que condenou Jesus à morte. É o sinédrio que crucifica Jesus. É o sinédrio que dá a condenação para que Jesus seja crucificado. Se 1500 anos antes é um lugar cheio de Deus, agora é pela cabeça de homens. E quem é o chefe? E a Bíblia então vai dizer que Nicodemos, talvez um dia de tarde, ele passou e ouviu Jesus pregando. Quando ele escuta Jesus pregando, acontece uma coisa. O que acontece com ele? O coração dele arde, o coração dele queima. Só que ele não pode dar o braço a torcer. Afinal, ele é o príncipe dos judeus, ele é o chefão. Ele não vai dar conversa para um homem qualquer que está pregando aí. Só que aquela pregação daquele homem qualquer chamado Jesus está mexendo com ele. E a Bíblia diz assim que ele não se aproxima. Afinal, ele tem um nome a zelar, ele tem um cargo. E acontece então uma coisa. Quando é de noite, repita comigo, de noite. Não, repita comigo, de noite. Você leu isso, de noite. Nicodemos vai se encontrar com Jesus. Por que Nicodemos vai se encontrar com Jesus de noite? Para ninguém ver. Ele queria se encontrar com Jesus na surdina. E quando ele se encontra com Jesus na surdina, ele se encontra dizendo assim, chamando Jesus de Rabi, de mestre. Ele diz assim: mestre, Rabi, sabemos que tu és um homem vindo de Deus, porque se não fosse de Deus, não faria os milagres que andam fazendo. Sabe o que ele fez com Jesus? Ele quis impressionar Jesus, elogiando Jesus. Eu vou explicar. Esse homem, ele quis elogiar. Eu prego o evangelho, amém? Eu prego. E às vezes tem gente que vem querer me elogiar para que eu possa ter rabo preso com ela e eu não posso falar a verdade para ela. Às vezes tem gente que fala assim: ai, Gil, você prega tão bem. Aí eu falo amém. Aí a pessoa fala: ai, eu estou vivendo assim, assim, assado, querendo que porque ela me elogiou, ela quer que eu fale o quê? Ai, mas Deus é misericórdia, né? Não. Jesus não tem rabo preso com ninguém, diga amém. Quando Nicodemos vem elogiando Jesus, ele diz: Rabi, sabemos que tu és um homem vindo de Deus, tu és um mestre vindo de Deus, se não fosse, não faria os milagres que faz. Jesus olhou para ele e falou o quê? Nicodemos, em verdade, eu te digo, você precisa nascer. Você precisa nascer. Jesus olha para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, eu vou traduzir para vocês o que Jesus falou. Ele falou assim: ô Nicodemos, você precisa se converter. Em outras palavras, é Jesus dizendo assim: ô Nicodemos, você precisa se converter, você precisa mudar de vida, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Só que Nicodemos não consegue compreender o que Deus está falando, o que Jesus está falando. Por que Nicodemos não consegue compreender? Porque o sinédrio aqui, ele só pensa com a cabeça deles, amém? Eu vou explicar. Se tem uma tragédia na minha vida, se tem uma tragédia nos meus dias, é essa época que nós acabamos de viver, o final de ano, amém? Por que é muito difícil para mim? Porque no final de ano, eu tenho que passar o final de ano com a minha família. Não é que eu não amo minha família, eu amo a minha família. Só que a minha família, ela pensa igualzinha a Nicodemos, e eu caminho pelas coisas de Deus. A minha família não consegue compreender o que eu vivo. Quando eu falo para minha família que eu vivo a castidade porque eu não sou casado, meus primos falam assim: você é louco.
Quando eu explico para eles que nós pregamos o Evangelho, viajamos, anunciamos o Evangelho e não ganhamos dinheiro, eles falam: você é louco. Sabe por quê? Porque eles não entender, porque eles pensam somente com a cabeça deles. Quando Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, o Nicodemos pensa o quê? Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu desse tamanho vou entrar na barriga da minha mãe? É porque Nicodemos só consegue pensar com as coisas humanas. Está me entendendo sim ou não? Vocês já tentaram conversar com alguém que não é cristão? E fazer ela entender o que você vive como cristão? É uma luta sim ou não? É uma luta fazer as pessoas entenderem o que nós vivemos. É uma luta porque as pessoas não conseguem compreender, porque elas só compreendem aquilo que está na cabeça delas. Só que nós não vivemos pela carne, nós vivemos de acordo com o Espírito. Diga amém. Ô Nicodemos, você precisa se converter, filho, porque se você não se converter, você não vai ver o reino de Deus. Eu vou traduzir para você. Fala seu nome aí. Jesus está olhando para nós e dizendo: sabe o que? Você precisa nascer de novo. Não. Sabe quem é Nicodemos? Nicodemos é respeitadíssimo. Nicodemos é alguém que frequenta evento. Nicodemos é alguém que canta música de igreja. Nicodemos é alguém que passa sábado e domingo em evento de igreja. Mas ele ainda não nasceu de novo. Sabe o que eu estou falando? Que participar de eventos como esse é maravilhoso, amém? Eu estou dizendo que participar de eventos como esse é uma honra, é uma alegria, é um prazer. Só que você, meu bebê, se você não nascer de novo, se você não mudar de vida, você não vai ver o reino de Deus. Porque não adianta usar a camiseta de igreja e não ser igreja. Não, e não adianta, viu? E não adianta vir aqui e tira foto com o Juninho, e tira foto com o padre, e tira foto com o Gil. Isso não vai te salvar. Não vai. Não adianta ficar pondo tercinho no pescoço, porque terço não é amuleto. Se você não rezar, você não vai ver o reino de Deus. Porque ele está olhando para Nicodemos e dizendo: sabe o que? Ô Nicodemos, você precisa nascer. E nascer de novo, gente, é difícil demais. Nascer de novo para nós que está na igreja é mais difícil ainda. Nicodemos não entende, pergunta: mas como é que vai acontecer isso aí? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe, sendo eu grande desse jeito? Imagina esse mano da câmera, todo mundo olha para o mano da câmera aí. Imagina se ele resolve nascer de novo da barriga da mãe dele. Olha para cá, Imagina. O que Jesus fala? Tá, Nicodemos, tá, eu vou traduzir para você. Eu não estou falando de entrar na barriga da sua mãe. Eu estou dizendo, Nicodemos, se você não renascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. Nicodemos, se você não for batizado no Espírito Santo, você não vai poder ver o reino dos céus. Nicodemos, se você não ser batizado pelo Espírito Santo, de novo, na água, se você não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, você não vai ver o reino de Deus. Por quê? Porque o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito. E aí eu pergunto a você: carne ou Espírito? Tá, mas como é que você está vivendo? Frequenta a igreja, anda na igreja, mas gosta, sabe tudo de um Big Brotherzinho, mas não sabe abrir a Bíblia no Evangelho de João. Pera, Gil, pera, mas eu sou da igreja, eu sou coordenador, eu servo na igreja, eu sou serva. E aí, você é um péssimo filho, uma péssima esposa, um péssimo funcionário, você fala palavrão, você gosta de um sertanejinho, de um pagodinho, de um funkinho, e ainda fala: não tem nada a ver, você gosta das suas cachaçinhas, você precisa nascer de novo, bebê.
Porque desse jeito que você está vivendo, não é o que Deus quer falar para você. Deus está dizendo assim: ô Gil, deixa eu falar para você, ok, mas o que nasce da carne, vive como a carne, e o que nasce do Espírito, vive como alguém do Espírito, cheio do Espírito Santo. E será que você tem cara, ou melhor, tem gesto, tem atitudes de alguém cheio do Espírito Santo? Repita comigo, Dona Cristina. Repita comigo, Dona Cristina. É minha mãe, vocês respeitam ela? Fala o nome dela direito. Diga, Dona Cristina. A minha mãe, vocês têm que conhecer ela. Ela é maravilhosa, diga amém. Minha mãe, cara, minha mãe é aquelas negrona barraqueira, aquelas mulheres que não levam desaforo para casa, amém? É minha mãe. E a minha mãe, cara, a minha mãe sempre rezou por mim, sempre. Quem está pregando para vocês aqui é um ex-tudo que vocês possam imaginar. Eu fui alguém que usei muitas drogas, eu fui alguém que apanhei de polícia, eu fui alguém que tentaram me internar em casa de recuperação para dependente químico, eu fui alguém que transou com homem, transou com mulher, transou com grupo, eu fui alguém que fez tudo que o diabo gosta, mas um dia eu fui batizado no Espírito Santo. Um dia alguém disse: Gil, é preciso nascer da água e do Espírito, é preciso renascer, é preciso de um nascimento novo, de um novo homem, de um novo homem. A minha mãe, ela tem umas irmãs, as minhas tias, amém? E as minhas tias diziam assim para minha mãe, vou falar para vocês, quando a polícia chegava em casa, as minhas tias falavam assim: Cristina, esse aí, no caso eu, não tem mais jeito, ou é cadeia ou morte. Quando a polícia chegava lá em casa, as minhas tias diziam isso para minha mãe: esse não tem mais jeito, ou é cadeia ou morte. Quando a minha mãe ia me buscar na rua, porque eu tinha dormido nas calçadas por aí, as minhas tias diziam assim para minha mãe: Cristina, esse aí não tem mais jeito, ou é cadeia ou morte. Quando eu roubava, as minhas tias diziam assim: Cristina, esse aí não tem mais jeito, ou é cadeia. Só que a minha mãe, ela sempre acreditou num nascimento novo, diga amém. E minha mãe dizia: mas se ele nascer, e se ele renascer um dia? E minha mãe continuava a rezar, até que um dia eu fiz uma experiência com o Espírito Santo. Eu posso dizer para vocês que eu não sou santo, eu sou terrível, mas eu fui batizado nas águas e no Espírito, amém? Deixa eu falar para vocês, mudei de vida, diga amém. Vou te contar um negócio que aconteceu agora, fresquinho, o ano passado. Fui visitar minha mãe, eu não moro mais com a minha mãe por conta da comunidade, e aí eu fui visitar minha mãe agora no dia das mães, eu fui visitar ela no dia das mães do ano passado. Quando eu cheguei na casa da minha mãe me viu e falou assim: filho, mãe. Aí ela falou assim: a sua tia, agora, recente, a sua tia pediu para você ir lá na casa dela. Eu falei: quem? Ela, a sua tia, gente, a minha tia. Cadê ela? Aí eu falei o quê? O que eu falei? Ah, é? Ela falou: você vai? Aí eu falei: claro que vou, lindo e negro, e fui. Quando eu fui na casa da minha tia, cheguei na casa da minha tia, chamei ela, tia, ela me atendeu assim, sobrinho, tia, e ela disse assim: entra, a tia fez bolo para você. Eu olhei, eu falei o quê? Falei: ah, é? Acho que o jogo virou. E entrei. Quando eu entrei, a minha tia falou assim: agora senta, porque a tia fez bolo. Gente, a minha tia, cadê ela? Aí ela falou: entra que a tia fez bolo para você. Aí eu falei: ah, é? E senta, porque eu chamei a vizinha para vir aqui te ver, porque ela te assiste no YouTube, e eu disse para ela que você é meu sobrinho. Eu olhei e falei o quê? O que eu falei?
Eu olhei e falei assim: chama a vizinha, tia, vai lá, chama a vizinha, chama a vizinha, chama a vizinha, chama a vizinha. A minha tia foi lá e chamou a vizinha. Quando a vizinha chegou, o que eu fiz? As duas vieram. Eu meti a mão na cabeça das duas, amém? Elas ajoelharam assim, eu meti a mão na cabeça das duas. A minha vontade era fazer o quê? Era bater no ombro da minha tia e falar assim: tia, sabe quem está rezando para a senhora? Cadeia Norte. Mas sabe o que eu fiz? 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 Eu coloquei a mão na cabeça da minha tia e imediatamente, sabe o que aconteceu? Comecei a chorar. E sabe por que eu chorei? Porque um dia de noite eu me encontrei com um homem que disse: necessário vos é nascer de novo. Sabe qual é a alegria de ser de Deus? É saber que Deus muda todas as coisas, mas é saber que Deus trabalha na nossa verdade. Sabe, gente, eu aprendi que nascer de novo é muito mais que colocar a bundinha em banquinho de retiro. Eu aprendi que eu preciso ser novo no meu jeito de falar, no jeito que eu trato as pessoas, no jeito que eu me comporto no meu trabalho, no jeito que eu acho com a minha namorada, com o meu esposo, com a minha esposa. É assim que eu deveria ser cristão, é assim que nasce de novo. Nascer de novo não significa simplesmente estar na igreja, não significa porque você colocou uma camiseta da igreja, mas ninguém te suporta. Porque você é da igreja, mas você é chato, você é chata, você é insuportável. Não adianta usar camiseta de igreja, vir na igreja, eu sou alguém que frequenta a igreja. Só que você frequenta a igreja e você fala mal de todo mundo. Você reclama de tudo. O povo chato na igreja, porque, mano, é um povo que reclama de tudo. Reclama porque está calor, reclama por causa do ar. Está frio, desliga o ar, está calor. Tem carne, agora não tem carne. Agora não come. Vira pro seu irmão aí, fala para ele assim: eu não aguento mais você não, cara. Não, mas é sério, é necessário nascer de novo. Um batismo no Espírito Santo, ele causa na pessoa uma transformação de vida. Uma transformação de vida. Nós temos a nossa irmã aqui dos Estados Unidos, e eu conheço ela dos Estados Unidos. Ou seja, eu fui pregar nos Estados Unidos. Vocês podem dizer uau? Me respeita que eu sou internacional. Oxa. Fui pregar. Só aconteceu um negócio. Quando eu fui pregar, eu liguei para minha mãe. Diga amém. Fui convidado, liguei para minha mãe e falei assim: mãe, vou para os Estados Unidos. Minha mãe falou o quê? Uau. E ela falou assim: vai fazer o que lá? Eu falei: uai, vou pregar, vou falar de Jesus, mãe. Sabe o que minha mãe fez? Repita comigo: silêncio. Fala comigo: silêncio. Minha mãe fez silêncio 15 segundos. Eu no telefone com ela falei: mãe, vou pregar. E ela fez silêncio. Eu vou te contar o que aconteceu com a minha mãe em 15 segundos. Sabe o que aconteceu? Ela lembrou. Sabe do que ela lembrou? Passou um filme na cabeça da minha mãe, ela lembrando dela abrindo minha gaveta e achando um monte de cocaína. Ela lembrou das vezes que as minhas tias falavam para ela: esse não tem mais jeito. Ela lembrou das vezes que ela foi me buscar na delegacia, das vezes que ela ficou sabendo que eu havia roubado. Ela lembrou das vezes que ela viu meu nariz cheio de farinha. Ela lembrou das vezes que ela dobrou o joelho para rezar. E sabe o que minha mãe disse? Depois de 15 segundos, ela falou a frase que define um homem que nasceu de novo. Quer saber se você nasceu de novo? Você precisa ouvir a frase da Dona Cristina. Se eu pudesse colocar uma frase na Bíblia, sem dúvida nenhuma, eu colocaria a frase da Dona Cristina, capítulo 2, versículo 3, amém? A minha mãe tem uma frase que define se alguém nasceu ou não nasceu de novo. Depois de 15 segundos, a minha mãe no telefone falou assim: ai, meu filho, quem te viu
Sabe o que é nascer de novo? Sabe? Quem te viu, quem te vê. Ei, cheguei vou embora outro. Vim pro retiro cheguei depressivo, ansioso, com medo, mal-humorado, rancoroso. Estou voltando mais feliz. É olhar e falar assim, mas pera, não era ele, não era ela que estava o casamento acabado, agora está um casamento blindado por Deus. Quem te viu e quem te vê, um batismo no Espírito Santo. Pera, mas não era essa pessoa que era drogado, agora é de igreja. Mas não era ele que era o cachaceiro, agora é homem de Deus. O que aconteceu com ele? Nasceu de novo. Quem te viu, quem te vê, um batismo no Espírito. Pera, mas não era ela que só reclamava, só xingava, agora ela só vive na igreja, só vive com palavras de bênção. Sabe o que é isso? Um batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, minha gente, não é feito só para nós erguer o braço. O batismo no Espírito Santo, ele provoca uma transformação de vida, uma transformação de caráter. O batismo no Espírito Santo, ele muda você por completo, a ponto das pessoas olharem e dizer, mas não era agora é outro. Sabe o que é o batismo no Espírito Santo? É algo chamado metanoia, transformação de vida, transformação de mente. É você olhar e dizer assim, cara, mas eu não sou mais o mesmo. Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês, que é um dos que eu mais gosto. Eu fui pregar no Paraná esses dias, diga amém. Estou lá no Paraná pregando, e era um evento de jovens, amém? Cara, isso é muito legal. Eu estou pregando esse evento de jovens lotado. Só que desse lado aqui, tinha uma menina, que ela estava roubando a minha paz, amém? Eu não conseguia parar de olhar para a menina, porque eu prego e olho para vocês, mas eu não estava conseguindo parar de olhar para ela. Toda hora eu olhava. Por que eu olhava para aquela menina? Porque ela era toda estranha, amém? Não, a menina era toda estranha. A menina, ela estava vestida com uma roupa preta, mas toda preta. Ela estava com uma maquiagem toda pesada, preta, umas unhas pretas, uns brincão estranho preto. Essa menina estava com umas coisas estranhas, um cabelo de 3 cores, uma desgraça. E eu pregando e olhando para ela, amém? Mas eu finjo que nada está acontecendo. Estou pregando e estou olhando, aqui, mas eu estou fingindo que nada está acontecendo. De repente aconteceu um negócio. Quando eu estou pregando, eu olhei assim, e do nada eu vi ela chorando. E por que eu percebi que ela estava chorando? Porque as maquiagens pretas estavam caindo, amém? Quando eu vi caindo a maquiagem, eu vi ela chorando, eu olhei e falei assim, claro que eu falei no meu pensamento, mas eu continuei pregando. Eu pregando e olhando para ela e falando assim, Senhor, pega ela, arrebenta com ela, Jesus, arrebenta ela, pega ela, Jesus, pega, porque eu estava vendo que o Espírito Santo estava pegando, e eu assim, Senhor, pega ela, arrebenta, joga ela na parede, chama ela de lá, pega, arrebenta ela, e eu assim falando, e eu pensando, amém? Só que de repente, quando acabou a pregação, começou o momento de oração. Quando começou o momento de oração, o que essa menina fez? Essa menina saiu do lugar dela, ela foi até onde eu estava, e disse assim, chorando, tudo borrada, falou assim, Gil. Aí eu falei, oi. Ela falou assim, reza por mim. Falei, como é que é? Ela, reza por mim. Eu falei, agora, ajoelha aí. Ela ajoelhou, fez o quê? Meti a mão na cabeça dela. Quando eu comecei a orar por ela, eu comecei a rezar por ela e rezei, mas eu rezei, gente. Eu rezei pedindo, sabe o quê? Eu falei assim, Senhor, faz ela nascer de novo, e o evento era igualzinho de vocês, sábado e até amanhã, domingo. Isso que eu estou contando, aconteceu no sábado, eu estou rezando por ela, e ela chorou. Acabou a pregação, acabou o momento de oração, ela levantou, continuou o retiro, ela foi embora. No domingo, eu ia pregar novamente. Estou eu me preparando para pregar, lendo a Bíblia, chega uma menina e faz assim no meu ombro. Eu olhei, a menina falou assim, oi? Eu falei o quê? Oi? Aí ela falou assim,
oi. Eu falei, oi. Ela falou assim, ó, eu voltei. Aí eu falei, amém, minha filha, que bom que você voltou, glória a Deus. Ela falou assim, você não está me reconhecendo, né? Aí eu falei assim, meu amor, vocês são muitos. É difícil eu decorar a cara dos seis tudo. É mais fácil vocês decorar a minha, que é um só, do que eu decorar todo mundo. Eu não consigo lembrar. Ela falou assim, sou eu, a menina de ontem que você meteu a mão na cabeça. O que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Uau. Falei, é mentira. Ela falou assim, sou eu. Gente, ela estava normalzinha, amém? Não, eu vou te contar, essa menina, velho, ela estava de tênisinho normal, uma calça jeans, ela estava com uma camiseta da comunidade Metanoia, da minha comunidade, ou seja, ela gastou na minha loja, amém? Ela estava com uma camiseta da comunidade, maquiagem leve, unha leve, tudo bonitinho, cabelo de uma cor só, gente, ela estava da hora. Eu olhei e falei, uau, sabe o que ela falou? Ela falou assim, eu nasci de novo. Eu fiz o quê? Gritei o quê? Oh, glória! Aí ela falou assim, calma. Ela falou assim, e tem mais. Eu falei assim, tem mais o quê? Ela falou assim, ó quem que eu trouxe. Eu falei, quem que você trouxe? Ela falou, ah lá. Eu falei, quem que é? Ela falou, meu pai e minha mãe. Dá pra você meter a mão na cabeça deles igual você meteu na minha? Eu falei o quê? Falei, chama teu pai, chama tua mãe, chama ele. Gente, o pai e a mãe dela vieram, amém? Se deu certo com ela, ia dar certo com o pai. O pai e a mãe dela vieram, os dois ajoelharam, eu fiz o quê? Meti a mão na cabeça dos dois, amém? Eu meti a mão na cabeça dos dois assim, e quando eu meti a mão na cabeça dos dois, ela devia fazer o quê? Ajoelhar, conheceu Jesus ontem. Sabe o que ela fez? Ela falou assim para mim, ficou em pé, olhou para mim e falou assim, vou te ajudar a rezar por eles. Eu olhei e falei, uau. Sabe por que aquela menina falou isso? Porque o que nasceu do Espírito é do Espírito. Sabe por que eu e você não temos coragem de meter a mão na cabeça dos outros, da nossa casa? Porque talvez a gente tenha vivido como a carne, e o que nasceu da carne é carne, mas o que nasceu do Espírito anda, age, vive como alguém que nasceu do Espírito. Será que eu e você somos assim, gente? Cara, será que nós, não, olha para você, olha para nós, olha para você, será que nós verdadeiramente somos alguém que nascemos de novo? Será que você hoje está pensando como? O Nicodemos olhou e falou, mas como é que eu faço isso? Jesus falou, Nicodemos, tem que ter um batismo no Espírito. Nicodemos, é da água e do Espírito, porque o que nasceu da carne, vive como a carne. Ei, não dá para nós viver de igreja, viver parecendo Espírito, mas viver como a carne. Parece que é do Espírito, mas vive igual a carne. É da igreja, é bonitinho, vive com cara de igreja, mas vive como a carne. Tem aparência de espírito, mas vive igual a carne. É pornográfico, vive em masturbação, gosta de um saitinho pornográfico, vive de conversinha estranha no Instagram, no WhatsApp, é cheio de, está preso em vício de masturbação. Jesus está olhando para o povo dele hoje, para o povo, para os Nicodemos, e ele está dizendo, você precisa nascer de novo. Sabe o que eu estou falando, gente? Que vai ter que ser luta, que não está dando certo essa carinha nossa de igreja, e não viver conforme o Espírito. Não dá, desculpa, mas não dá para nós falarmos que somos de igreja, e no nosso trabalho, nos outros ambientes, nós só temos conversinha, piadinha safada, sem vergonha. Não está dando certo ficar com essa carinha de igreja, sem ser igreja, sem ser de Jesus. É um nascimento, está me entendendo sim ou não?
Gente, é um nascimento, é uma mudança de vida. Não dá mais para você viver desse jeitinho que você está vivendo. Ai, Gil, mas sabe como é que é, né? Eu sou juntado com fé, casado é. Não, meu amigo, você está em pecado grave. Você tem que resolver o seu BO. Não está dando certo. Ai, mas você sabe, Gil, eu bebo, mas bebo socialmente. Eu aprendi uma coisa com um amigo que ele diz assim: quem bebe socialmente, bebe social e mente. Amém? Oh, desculpa, mas não dá. Não dá mais para a gente ficar com essa carinha de igreja. Ai, agora eu sou isso aqui. Mas olha, fala mal de todo mundo. Quantas vezes eu vou na casa dos outros e os outros falam assim: Gil, por favor, eu fui numa casa de uma senhora esses tempos, lá no Nordeste, ela falou: Gil, reza pelo meu filho, ele não quer saber de igreja. Ai, ele não vai, ele não quer saber de igreja. Eu falei: uai, mas esse moleque está com demônio no corpo então, uai. Reza para ele. E aí eu encontrei o menino, falei: e aí, cara, sua mãe falou que você não quer ir na igreja? Lógico que não, Gil. Se for para mim ir para a igreja, para ser igual ela, eu não quero ser igreja não. Minha mãe é ciumenta, minha mãe só quer ser a dona da razão. A minha mãe, ela não dá o braço a torcer aqui em casa para nada. Só que aí no final de semana ela aparece com cara de igreja. Aí eu falei para a senhora, senhora, resolvemos o seu problema. Qual é o problema? O demônio não está no seu filho, está no ser. Sabe por quê, gente? Porque às vezes as pessoas da nossa casa, a única Bíblia que eles têm para ler é a nossa vida. O único Evangelho que eles vão abrir para ler é a nossa vida. E será que a nossa vida tem sido testemunho para essas pessoas virem para a igreja? Não adianta ficar se socando em retiro. Todo final de semana está socado no retiro. Todo final de semana está socado na igreja. Eu sou da igreja, sou da igreja. Mas você é péssima esposa, péssimo esposo. Você tem alguma coisa errada, velho. Nascer de novo faz a gente melhor, faz a gente mais agradável, faz a gente mais leve. Está me entendendo sim ou não? Eu entendi uma coisa nesse nascer de novo, que eu preciso nascer de novo, gente, todos os dias. Diga amém. Nicodemos, quando Jesus explicou isso para Nicodemos falou assim: mas eu não consigo entender esse negócio não. Ele falou: realmente, Nicodemos, é porque você é doutor em Israel e ignora essas coisas. Você é sábio demais desse mundo, mas você não consegue compreender as coisas de Deus. Você não consegue compreender as coisas de Deus. Sabe o que hoje é dia? O padre pregava para nós, e o padre falava uma coisa que é duro de ouvir, que na passagem do filho pródigo, muitas vezes, nós não somos aquele bonitinho que volta para casa. Não, a gente é aquele que não quer que o outro volte para casa. A gente é o povo de igreja, que não quer o povo da igreja na igreja. Sabe o que é nascer de novo? Sabe como é que você vai perceber que você começou a andar com passos da santidade? Sabe como é que você vai entender que você começou a dar passos de santidade? Quando você começar a viver o que você não gosta de viver. Sabe como é que eu aprendi que eu preciso ser santo? Quando eu faço o que eu não quero fazer. Quando eu tenho que morrer para Ele viver. E aí eu pergunto a você: está aqui no retiro, está gostoso de ouvir, vem pregar e ouvir o Juninho, que há de melhor no mercado? Mas uma coisa é certa: se você não viver, filho, não adianta nada. É teatro, é personagem. E aqui não é novela. A gente está vivendo um evangelho verdadeiro. A gente quer viver um evangelho genuíno. A gente quer viver um evangelho que ainda vive a verdade. Nós não somos desse mundo. Nós estamos, gente, nascer de novo não é nascer, é perder o aplauso desse mundo, amém? Ei, o mundo inteiro vai aplaudir você para dizer, sabe o que? Seja um abortista. E nós estamos aqui dizendo o quê? Nós somos a favor da vida. O mundo inteiro vai dizer para você, sabe o quê? Olha isso, é o contrário, gente. Nascer de novo vai ter que morrer ideologias, vai ter que morrer certas ideologias. Não vai dar para você viver essa vidinha onde você quer viver, do jeito que você acha que tem que ser certo. É o seu jeito. Não, é a igreja. Ai, mas eu não concordo com o Papa.
Mas bebê, você não tem que concordar mesmo, você só tem que aceitar, porque quem é você na fila do pão? Recolha-se a sua insignificância. A igreja tem 2000 anos, amém? Aí chega um adolescente que fez faculdade, 2 anos, marxista, e aí ele fala: eu não concordo com a igreja é a Inquisição. É claro que isso não acontece aqui, amém? Só na minha cidade, amém? É um monte de gente que não concorda com as coisas, que vive igualzinho Nicodemos. Mas não tem nada a ver, isso aí é exagerado demais. É exagerado. Só que quando a água bate no seu traseiro, para não falar outra coisa, são os exagerados que você procura para rezar para você. Sabe o que eu estou falando, gente? É que hoje é dia de nós acertarmos, sabe o que? Arrancando máscara. Hoje é dia de arrancar máscara. Hoje é dia de dizer: Jesus, olha, eu vim te encontrar de noite, porque eu sou esse cara que precisa nascer estou na igreja, mas não estou vivendo igual a igreja. Estou na igreja, mas não rezo. Estou na igreja, mas não tenho comungado. Estou na igreja, mas estou vivendo em pecado e não me confesso. Estou na igreja e vivo cheio de situações que eu preciso resolver. Como o padre disse agora, vamos resolver, pedir perdão, vamos resolver as nossas pendências. Não, essa situação não, porque eu não vou perdoar. Você não sabe como é que foi isso. É o espírito Gabriela da igreja, já viram? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, e vai para o inferno assim. Está me entendendo, sim ou não? Ô filho, nós precisamos mudar de vida. É mudança de vida, mudança de pensamento, amém? Eu quero terminar contando para vocês um breve testemunho, mas dessa vida de transformação. Qual é o desejo, ou melhor, qual é o desejo que nós precisamos ter de transformação? Como é que nós percebemos que nós mudamos de vida? Existem pessoas aqui no nosso meio, escuta isso, que você precisa urgente sair de determinados lugares que você frequenta. Quando eu comecei na igreja, eu escutei homens como Juninho e tantos outros pregando para mim. E sabe o que eles diziam? De uma radicalidade do Evangelho. Sabe o que eles pregavam para nós? De uma radicalidade do Evangelho. E hoje, um monte de pregador vem pregar para vocês, sabe o que? O que vocês gostam de ouvir, o que o povo gosta de ouvir. Não precisa tanto, não precisa. Tem gente que precisa ser radical. Tem coisas que eu nunca mais posso. Eu há 20 anos, nunca mais posso pisar num pagode. Eu não posso. Por que eu não posso? Porque se eu voltar lá, o homem velho vai voltar tudo. Há 20 anos eu vivo a minha castidade. Pergunta se eu posso ficar sozinho no quarto, namorando a minha namoradinha lá, beijando. Vai dar caca. Porque filho, você não vai sair daqui santo, você não vai sair daqui anjo. Você não vai, você vai sair daqui gente, mas como é alguém? Gente cheia do Espírito Santo, que agora põe em prática aquilo que está aprendendo, aquilo que experimentou. Você vai ter que sair desses grupinhos de WhatsApp. Tem gente que precisa urgente procurar o sacerdote para se confessar. Tem gente que precisa urgente pegar o telefone e sair de um monte de coisa. Tem gente que tem que sair de rede social, porque rede social está te levando para o inferno. Tem gente aqui que precisa cortar algum tipo de música que escuta. Gente, é duro ouvir isso, mas é real. Nós precisamos hoje buscar o reino de Deus. Por quê? Porque renascer significa que tem que morrer primeiro. Tem que morrer primeiro. E é fácil morrer? Ninguém quer não, filho. Nós não queremos morrer não. Só que é preciso morrer para nascer de novo. E quem tem que morrer? Lembra o que São Paulo falou? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Sabe o que Paulo estava falando? O Paulo morreu e agora é ele que vive. Será que a gente pode dizer isso? Eu vou terminar, juro. Vou te contar um testemunho que é o que eu mais gosto de contar. É um testemunho de como eu não sou convertido, amém? Ser santo é fazer o que não quer, amém?
Eu entendo isso. Quer fazer o que eu não gosto. Porque a minha carne pede prazer. A minha carne pede pecado. O pecado está sempre à minha frente, à minha porta, como um leão que ruge. Eu fui pregar um evento na cidade de São Paulo, lá na capital. O padre falou que era capital. Eu fui pregar lá na capital um evento, lá na praça, lá numa igreja perto da Praça da Sé. E esse evento era com os irmãos da Toca de Assis, amém? Já ouviram falar do irmão da Toca de Assis? Os irmãos da Toca são os irmãos que cuidam de rua, não é? Dos moradores de rua. E esses irmãos moradores de rua são aqueles que a gente atravessa a rua para não passar perto. E os irmãos da Toca, eles fazem retiro para cuidar desses irmãos, amém? E eles convidaram eu para pregar. E eu fui pregar um evento para os irmãos da Toca. E eu preguei esse evento. Quando terminou de pregar o evento, o que aconteceu? O evento tinha um tema que chamava Deus Pobre. Repita comigo, Deus Pobre. O evento, o tema era esse, Deus Pobre. Eles falaram de São Francisco de Assis, eles falaram de tantos santos. E aí eu comecei a falar o quê? No meio do retiro eu levantei o braço e falei assim: Jesus, a partir de hoje, eu quero ser um Francisco. Eu quero só pobre na minha frente. Eu quero cuidar daqueles que ninguém quer. É esses que o Senhor me envia. E aí acabou o retiro. O irmão da Toca, eu tenho um amigo, ele é irmão Tiago, ele chama. O irmão Tiago chegou em mim e falou assim: Gil, tem uma notícia para te dar. Aí eu falei: o quê? Nós ganhamos um caminhão baú repleto de marmitex para dar para os pobres. Eu falei: como é que é? Ele falou: marmitex, nós vamos dar para os pobres. Eu falei: cara, Deus ouviu minha oração, o que eu mais quero ver é pobre, vamos. E aí eu fui debaixo da ponte lá em São Paulo, na Sé, e nós fomos entregar marmita para os moradores de rua. Cara, quem já comeu marmitex aqui? Levanta a mão e fala: eu já comi, graças a Deus. Não, abre a boca, diga: eu já comi, graças a Deus. Vai, o que vem na marmitex? Vai, sobe nível, vai. Não, tem um negócio na marmitex. Tem um negócio na marmitex. Tem um negócio na marmitex que chama garfo de plástico, amém? O que é o garfo de plástico? É Satanás querendo nos envergonhar, sim ou não? Que é horrível comer aquele negócio. E aí aconteceu? Nós fomos entregar marmitex, eu e o irmão Tiago. E o irmão Tiago, ele é o irmão mais santo que eu tenho. Se tem um amigo santo, é o irmão Tiago. Gente, ele me irrita de tão santo que ele é, amém? Ele é muito santinho, muito santinho, muito santinho. E nós começamos a entregar marmitex para os pobres. Nós entregava assim, ó: ô irmão, receba essa marmita, receba. O irmão Tiago, eu não, eu estava avivado, amém? Eu estava aleluiado. Eu pegava a marmita e falava assim: irmão, receba essa marmita, vai alimentar seu corpo, sua alma, aleluia. O morador de rua pegava a marmita e falava assim: rapaz, esse está cheirado. E ele saía. Só que eu entreguei muita marmita, e eu estava com muita fome, amém? Cara, eu estava com muita fome, muita fome. E aí eu entreguei marmita, 1, 2, 3, foram várias, milhares de marmita. E de repente, acabaram os moradores de rua. Quando acabaram os moradores de rua, eu falei: amém. Eu olhei para trás, eu e o irmão Tiago. Chuta quantas marmitas sobraram? Chuta. 2. Agora fala assim: Gil, por que 2? Porque eu sou o cuti-cuti de Nossa Senhora, amém? Eu sou o xodózinho dela. Quando eu virei, eu vi 2 marmitas, eu falei assim: Nossa Senhora, me ama menos que eu estou ficando mal acostumado. E eu fui pegar a marmita. Quando eu virei para pegar a marmita assim, eu peguei a marmita na mão, eu escutei uma voz de morador de rua, dizendo assim: ô irmão, eu peguei a marmita e falei: é mentira. Eu com muita fome. Quando eu virei, chuta quantos moradores tinham? 2, velho. Quando eu vi que tinha 2, eu olhei para o irmão Tiago e falei assim: irmão, eu não vou dar. Aí ele falou assim: Gil, dá a marmita. Eu falei: irmão, não dou. Aí ele falou: Gil, dá a marmita. Eu falei: irmão, eu não vou dar. E o morador de rua, ele era invocadinho, ele falou assim: irmão, essa marmita é nossa, pra mim. Eu olhei e falei assim:
tem seu nome aqui, bebê? Não vou dar. E o irmão Gil dá. Falei, irmão, se eu não comer, minha pressão cai. Irmão, se eu não comer, eles já estão acostumados com a fome, eu não. Falei, irmão, não vai rolar. E ele falou, Gil, dá a marmita. Eu falei, irmão, não vou dar. Só que de repente o irmão falou assim, então Gil, vamos dividir. Aí eu falei, dividir é católico. Aí sabe o que aconteceu? O irmão Tiago falou assim, então faz assim, Gil, você come com um e eu como com outro. Aí eu falei, como é que é? Aí, gente, nem deu tempo, o irmão Tiago estava comendo com um cara. E aí sentou eu e um morador de rua, amém? E uma marmita. E um garfo de plástico. E aí, era uma colher na minha boca. E outra colher na boca dele. E aí, ele era barbudo. Sabe quando os arroz vão ficando? Eu comecei a chorar. E ele olhou para mim e falou assim, por que você está chorando? Eu falei assim, a minha vontade era falar que é um prazer comer com você, né, cara? É nojo. Mas eu comecei a chorar. E sabe o que eu aprendi naquele dia? É uma honra pregar para vocês, amém? Mas vocês acreditam que nesse tempo que eu falo que eu sou cristão, que eu nasci de novo, eu nunca tinha dividido uma marmitex com Jesus? Eu nunca comi no mesmo garfo, na mesma marmita que Jesus? Sabe o que é nascer de novo, gente? Nascer de novo é muito mais do que uma canção. Nascer de novo é o tanto que eu morro para que Ele viva. Nascer de novo é uma experiência verdadeira com o Espírito Santo, que faz eu e você fazermos o que nós nunca teríamos humanamente coragem de fazer. Nascer de novo é nós voltarmos para casa e as pessoas olhar, mas não era um, agora voltou outro, mas não era, o que aconteceu? É o Espírito Santo, filho. Está me entendendo assim ou não? Nós temos 3 minutos para rezar, pode ser? E eu queria que você rezasse agora de um jeito diferente, como você nunca rezou. Nós vamos cantar uma canção, vamos rezar. Só que nesses 3 minutos eu queria que você rezasse, sabe de que jeito? Não precisa inventar palavra para Jesus. Não precisa levantar o braço para dizer assim, Tu és grande, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ó Yeshua. Não, eu queria que você rezasse, sabe como? Arrancando a máscara e dizendo para Ele, Jesus, eu vim aqui de noite te encontrar, para saber, sabe o que? Se eu posso nascer de novo. Eu queria que você tirasse máscara agora. Eu precisava que você falasse com Jesus de verdade, sem inventar personagem. Não precisa inventar personagem para Ele, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Está me entendendo sim ou não? Então eu queria convidar você a ficar de pé 1 minuto.